Olá, meus amores, minha querida turminha do 5º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula com a tia Andréia. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Que tal nós conhecermos mais um gênero textual? Hoje nós iremos conhecer o artigo de opinião. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero? O artigo de opinião é um gênero textual argumentativo que circula em jornais, em revistas, na TV, na rádio e também na internet. Ele aborda temas polêmicos, temas da atualidade, do nosso dia a dia. Mas antes de continuarmos, vamos só relembrar o que quer dizer essa palavra argumentativo. O que é um argumento? Um argumento é uma ideia, é um fato, é um raciocínio que nós utilizamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Esse gênero que nós estamos trabalhando, ele pode ser oral ou escrito, tá? É um gênero textual que traz argumentos sobre o assunto abordado do nosso dia a dia, não é? Diariamente nós conversamos e trocamos ideias com muita gente. E essas pessoas também expressam suas opiniões sobre diferentes assuntos, não é mesmo? Então, o artigo de opinião, ele é um gênero textual que traz argumentos sobre o assunto abordado. Tem a intenção de convencer os seus interlocutores a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. A finalidade é defender o ponto de vista, o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. E o autor expõe claramente a sua opinião e os seus argumentos, certo? Vamos conhecer um pouquinho das características do gênero artigo de opinião? Quais são essas características? O título do texto geralmente é polêmico ou provocador. A exposição de uma ideia ou do ponto de vista sobre determinado assunto. Então, o objetivo é defender um ponto de vista, uma ideia, uma opinião sobre um determinado assunto. Tem a predominância dos verbos no presente, certo? De uma ação que ocorre no momento da fala. São esses verbos de ação que são falados, que são utilizados no momento da fala. A utilização de linguagem objetiva na terceira pessoa ou subjetiva na primeira pessoa. Então, na terceira pessoa indica de quem se fala. Ele e eles. Ou subjetiva na primeira pessoa indica quem fala, eu ou nós. Essa descrição objetiva e subjetiva é a forma como são apresentados os detalhes e características de algo ou de alguém. E também, esse gênero ele deve obedecer a linguagem padrão, devendo assim evitar as marcas utilizadas na oralidade, não é? O que é esse padrão? É a norma culta, é a linguagem culta, ou seja, a linguagem correta. Então, nesse caso, a linguagem utilizada dispensa o uso da linguagem coloquial, da linguagem informal, certo? E a estrutura desse texto? Qual a estrutura de um artigo de opinião? Apresenta-se em 3 partes: exposição, interpretação e opinião. Inicia-se por um parágrafo introdutório, no qual os elementos principais da ideia são apresentados. No desenvolvimento, são expostos os argumentos em defesa do ponto de vista a ser defendido. E a conclusão é onde ocorre o fechamento das ideias discutidas ao longo do texto, certo?
Vamos para a nossa atividade de hoje? A nossa atividade encontra-se no livro de língua portuguesa, atividade 4, artigo de opinião, na página 120, onde vocês vão realizar a leitura do texto Pré-adolescente a criança, de Roseli Saião. Tá? Observem que tem aqui a leitura do artigo de opinião, Pré-adolescente a criança, onde vocês vão realizar a leitura do texto com bastante atenção. Se preciso, releiam novamente, tá certo? E em seguida farão a atividade da compreensão do texto, a primeira questão, onde você vai identificar informações no texto lido. Quem é o autor, quando foi publicado, qual é o título do texto, certo? Perguntinha simples sobre o texto. Não esqueçam de conhecer a autora. Ler uma pequena biografia que tem sobre Roseli Saião. É muito importante, tá, pessoal? A quarta questão, copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. E a quinta, leia estas expressões: pré-provas, pré-jogo e pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Ok? Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp que eu lhes explicarei direitinho. Tá? Façam uma excelente atividade e eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre esse gênero artigo de opinião, tá? Por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula.